Bom, pessoal, muito boa tarde. Nós vimos aí nos últimos 3 vídeos aí, a gente conversou sobre carburador, né? E vimos que falamos da atuação do giclê de lenta, do giclê principal, né? O último vídeo foi do injetor. E então, para a gente encerrar essa parte desse assunto, né? E no próximo vídeo eu vou colocar um vídeo que um inscrito pediu para mim a respeito da diferença do distribuidor da Kombi para o Fusca, né? Então, eu queria fazer esse vídeo aqui primeiro, para não ficar tudo picado, né? E a gente encerra isso aqui. Então, hoje a gente vai falar o seguinte: o que acontece? Agora seria a parte na prática, né? Para quem não tem o Hall Meter, como é que vai achar, né? Como é que a gente vai achar esses giclês, né? Tô até com a mão suja aqui, tava mexendo nas coisas aqui. Então, o que acontece? O nosso giclê de lenta aqui, a gente já viu que ele atua praticamente até descobrir os 3 furos da borboleta, né? Então ele vai atuar mais ou menos até aqui, né? Então o que acontece? Aqui a gente tem o seguinte: para a gente entender o funcionamento do giclê de lenta, a gente vai cair no Venturi. Uma vez que a gente muda os giclês, tanto de lenta como o principal, apenas quando a gente muda o Venturi, quando a gente muda a borboleta, não. E vocês vão entender o porquê agora, né? Então o que acontece? Esses carburadores aqui, eles têm o principal, vai aqui, né? Então o canal dele, ele entra, o combustível sai da cuba aqui, ó, entra por esse furinho aqui, passa pelo giclê principal, que é um giclezinho igual esse daqui, que fica num porta-bico, né? E ele sai, ele entra por aquele canal no meio, ele sai aqui por esse furo, entra por aquele furo do meio, ele vai parar aqui, ó, neste poço aqui, né? Não sei se eu vou conseguir filmar lá dentro, mas é neste poço aqui, ele vai parar aqui, ó. Olha lá, ele sai por esse furinho aqui, ó. Vocês estão vendo o furo bem aqui no topo. Aqui vai a nossa canetinha, né? Que é o famoso, tem uma solta aqui, ó, que é o famoso flautinha, né? Esse carburador. E o que acontece? Tem um outro furo aqui de lado, né? Bem na altura disso daqui, ó. Ele tá aqui de lado, aqui. Não sei se eu vou conseguir filmar ele aqui, mas ele tá aqui de lado. Que ele vem aonde? Ele vem, passa por esse furo aqui. Aqui recebe ar, né? E ele vem sair aqui, ó, aqui dentro, naquele furo do centro lá. Aqui no furo do centro a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar o giclê de lenta. Ele entra por esse furo aqui do meio do giclê de lenta, sai por esses 3 furos aqui e vai descer por ali, ó. E vai descer por ali. Aqui tem um bujão, ele entra aqui, ele desce por este canal aqui. E desse canal, o que acontece? Desse canal, onde tem esses tampões aqui, ele sai nos 3 furos de progressão e, por último, ele sai aqui no furo de marcha lenta. Então aqui vai um parafuso de marcha lenta, que é igual a esse parafuso aqui. Então esse é o caminho do primeiro circuito do carro, quando você dá partida no carro e o carro sustenta a marcha lenta e você não está acelerando. Esse é o primeiro circuito. Ele só vai sair combustível por esse furo aqui, ó. O furo da marcha lenta aqui, ó, por esse furo aqui. E só vai sair combustível por aqui. Então, o que acontece? Para a gente começar a atuar o principal, o combustível está saindo, passando pelo principal, está vindo aqui, está indo aqui, passando pelo lenta. Para a gente começar a atuar o principal, para ele começar a sair combustível por aqui, ele tem que sofrer uma depressão aqui.
Por quê? Porque no início da aceleração, aonde está fazendo um vento é aqui, ó. Porque aqui está uma grande depressão aqui embaixo, na região da borboleta, aqui tá grande, a gente falou até em números lá, né? Por volta aí de 0,65, 0,7, né? Bar de pressão. Então ele está fazendo esses estreitamentos aqui está servindo de venturi. Então ele está puxando o combustível pelos 3 furos de progressão, está puxando combustível por aqui e não está puxando combustível por aqui. Para acontecer dele começar a sair combustível por aqui, ele tem que parar de sair combustível lá embaixo. Então, o combustível que está indo para lá, ele tá vindo aqui, ele está encontrando a flauta, está entrando o ar, só que ele não está saindo aqui. E para começar a sair aqui, ele tem que parar aqui. E para ele parar aqui, o que acontece? Aqui embaixo tem que parar de acontecer vamos falar assim, uma depressão, né? E tem que parar de ter uma depressão ali para começar a depressão aqui. A hora que começar a depressão aqui, o motor vai começar a puxar combustível por aqui e o combustível não vai ter força para ir para lá. Por quê? Porque lá embaixo não vai ter depressão. E lá embaixo não tendo depressão, não vai ser puxado o combustível pelo giclê de lenta, não vai ser puxado o combustível pelos furos de progressão e nem pelo parafuso de mistura. Então, para essa depressão ocorrer e começar a sair aqui em cima, para começar a acontecer isso, o que acontece? Precisa ter a área da borboleta lá embaixo, a área aqui dessa borboleta, vamos tirar isso aqui para não cair, a área de abertura, essa abertura da borboleta aqui, essas passagens aqui, ela precisa estar maior do que a área do venturi. Então, se a gente tem aqui um venturi 24 e uma borboleta de 30, para a borboleta aqui, para essa abertura aqui se equiparar, aqui ó, está aberto 100%, aqui está fechado 100%. Para se equiparar, eu preciso abrir a borboleta aqui cerca de 65%. É fácil, é só pegar a área do venturi de 24, a área de 24, né? Diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4, ou R ao quadrado π, e dividir pela área da borboleta. A gente vai ter a razão de 65%, ou seja, o venturi equivale a 65% desse diâmetro. Então eu preciso estar com uma abertura aqui, ó, de mais ou menos 65%, né? Se aqui, ó, se aqui no ângulo zero aqui, no ângulo zero é zero, e no 90 graus é a abertura máxima, então ele precisa estar aqui, ó, por volta de 45 graus aqui, ó, para essas duas abas aqui, para essas duas passagens aqui, ficarem no mesmo diâmetro do venturi. Aí o que acontece? O vácuo nessa região vai cair e não vai puxar mais combustível. E o combustível vai ser transferido para o giclê principal aqui. Então isso daqui é difícil da gente se basear por rotações. Porque o que acontece? Você pode estar trabalhando com 2.000 RPM com a borboleta toda aberta, assim. E o carro sem conseguir ganhar giros, mas trabalhando a 2.000 RPM. Você vai estar jogando combustível por aqui, porque a depressão vai estar aqui mesmo não tendo velocidade, ela vai estar aqui. Assim como você pode trabalhar com 3.000 giros, com a borboleta só um pouquinho aberta e estando no circuito de lenta, né? Então por isso que toda não sei como é hoje em dia o mundo está esquisito, mas antigamente toda a literatura de um carro a combustão falava-se para você fazer uma abertura, né? Uma abertura constante e progressiva da borboleta até atingir a velocidade desejada e depois ir tirando o pé para o carro manter essa velocidade e você está com o mínimo de abertura
da borboleta, né? Isso é visto pelo vacômetro, né? Vacômetro alto é pouca abertura de borboleta. Está com avanço alto e está trabalhando no circuito de marcha lenta para uma rotação alta, a mistura trabalhando ali levemente ali, não vou nem falar pobre, mas já está trabalhando no limite ali de economia, né? Então, para a gente achar o giclê principal, qual que é o que a gente deve seguir aqui? Pode seguir aquele vídeo que eu expliquei, que eu tenho, vou até deixar na descrição, que é o que? É a gente pegar o carro quente, aqui na frente do carro é mais fácil, o carro quente, né? Esse dá para fazer o giclê de lenta, a gente consegue achar ele com o carro na garagem, sem andar. Andando é melhor, mas consegue achar com o carro na garagem. Então o que a gente vai fazer? Carro quente, coloca o giclê, eu aconselho num pique, não o S, esse aqui é o S, num pique, normal, a gente giclê de lenta pode comprar de 60 para cima. Então pode até comprar o 55 se quiser, mas o 55 vai ser difícil usar nesse carburador com os 30% de álcool. Então pode ter lá 60, se achar 62,5 ótimo, se achar 65 ótimo, se achar 67 ótimo, se achar 70 ótimo. Se acima de 70 é raro às vezes que eu precisei colocar, não sei que o carro tinha um comando, alguma coisa assim, que precisou engrossar mais ali a marcha lenta. Mas até os 70, num pique. No pique S, parte de 50, 52, 55 e parei no 55, não precisou mais que isso, né? Então, o que a gente vai aqui para a gente fazer? Carro quente, marcha lenta ajustada, parafuso da mistura ali, né? Parafuso da mistura ali, vamos filmar ele ali, parafuso da mistura ali, e fechando, o carro tendeu a morrer, meia volta, tá com a marcha lenta regulada. A partir desse momento, acelera-se aqui, devagarzinho com a mão, até mais ou menos. Então vamos lá, aqui entra o que eu falei lá. Se aqui em cima, se isso aqui abaixar até lá embaixo, até o final do batente, é 100%, então até a metade aqui mais ou menos é giclê de lenta. Então começa a acelerar assim, e perceba se tem falha. Se ele for acelerando gradativamente, sem falha, devagar, para não entrar o injetor. Se ele acelerar gradativamente aqui, até mais ou menos assim, e não tiver falha nenhuma, segura assim, vai novamente no parafuso da mistura ali e vai fechando ele com o parafuso, com a chave de fenda. A hora que ele tender a falhar, começar a cair um pouquinho de rotação, volta meia volta. Se cair no mesmo lugar que você regulou na marcha lenta, ótimo, está correto o giclê de lenta, está certinho, né? Se ele precisar abrir mais, ele começar a falhar nessa aceleraçãozinha e precisar abrir mais, é sinal de que o parafuso da mistura ele está compensando o que está faltando no furo de progressão. Então precisa-se aumentar o giclê de lenta, né? E o inverso também, se você for lá e for fechando e segurar um pouquinho acelerado aqui e for fechando, e chega uma hora ele encostou lá e não morreu, aí você volta um pouquinho assim, precisou abrir um pouquinho só, é sinal de que o giclê de lenta está grande, né? Então ele vai fazer a regulagem, vai estar na marcha lenta, porém quando a gente começar a acelerar ele vai engordar muito, né? Então para quem não tem o hall meter tem que ser assim, e sair andar. Se sair andar, passou na lombada, colocou uma segunda, saiu com o pé bem levinho, deu uma engasgadinha, abre um pouquinho o parafuso da mistura. Abriu o parafuso da mistura, acabou a engasgada,
2,5 a mais no giclée de lenta e regula novamente o parafuso da mistura. Esse é o jeito de se acertar o giclée de lenta, né? Agora, e se a gente tiver num pique S, que o Venturi é menor, por que usar um giclée menor? Porque vocês lembram que eu falei lá no começo do vídeo que o Venturi do pique, que é 24 e a borboleta é 30, ele equivale a 65%. Então eu preciso abrir a borboleta aqui, praticamente 65%, para ele se equiparar em diâmetro, né? Então, como a pressão, tanto a pressão como a depressão, ela segundo as leis da física, né? Ela é atuante diretamente em cima do diâmetro. Se eu não me engano, né? Eu tô com 50, a última vez que eu acho que eu pisei na escola foi com 20 e poucos anos, né? Então, se eu não me engano, a fórmula da pressão é força força aplicada, né, pela área, né? Então, força dividido pela área, né? Se eu não me engano. É uma força aplicada sobre uma área, né? Então, se você tem a área, né? E a força seria a passagem aqui de ar, né, aplicado sobre essa área, você vai gerar depressão, né? Então, você precisa de uma área grande, né? Você precisa, se tem um Venturi de 24 e tem uma borboleta de 30, se você fazer em área, você vai ter que abrir aqui a borboleta 65% para ele chegar no Venturi de 24. Agora, no caso do pique S, que você tem um Venturi de 22,5 e uma borboleta também de 30, o que acontece? Eu não vou precisar abrir 65%. Eu vou precisar abrir 53%. Por quê? Porque o Venturi é menor. Então, com uma menor abertura de borboleta aqui, eu já vou jogar o principal para trabalhar, porque eu já perdi o vácuo aqui, vai para o principal, né? Agora, no caso de você manter o Venturi, então aqui no pique S, você pegou com 53%, você já entrou principal. Por isso que dá aquela ilusão de que o carburador tem mais torque. Não é que você pisa menos lá para o principal entrar. E o principal entrando, ele vem rico. Então ele precisa de menos abertura. Então você tem a sensação de que o carburador trouxe torque para baixo. Na realidade é a mesma coisa, só que com uma menor abertura você já entra o principal, né? No entanto, esse carburador pique S, em algumas condições, ele gasta mais do que o pique, né? Em algumas situações ele gasta mais do que o pique, porque você trabalha praticamente, dependendo do jeito que você trabalha com o pé lá, você trabalha só no principal, né? Então ele gasta mais. Aí a gente tem aqui, se no pique eu preciso de 65% de abertura e no pique S eu preciso de 53%, essa diferença é praticamente a diferença do Venturi. Então, se a gente pegar a área do 24 e dividir pela área do 22,5, a gente vai ter aquela relação de 13% na área. Então, se a gente pegar o giclée do pique aqui, 60, e tirar esses 13%, vai dar 52%, né? Que é um giclée usado no pique S, né? Se a gente pegasse os 55 que usava-se antigamente no pique e tirar essa diferença de Venturi, a gente teria o 47 lá, né? A 48 mais ou menos, que é usado no pique S. Justamente por quê? Porque você tem um Venturi menor aqui, uma passagem mais rápida de ar aqui, criando uma depressão maior, consequentemente puxa mais combustível lá da cuba para o principal, e com uma menor abertura aqui, você já entra o principal, não demanda tanto do giclée de lenta, né? O que não acontece no pique, né? E se a gente fizer o inverso, então piorou. Se você tem aqui uma borboleta de 30 e coloca um Venturi aqui de 26, vamos supor, você joga eu não fiz a conta aqui, mas você joga essa transição aí para essa relação de áreas para mais ou menos aí
na faixa de 75%. Então você vai ter que abrir praticamente 3/4 da borboleta para o principal entrar. Por isso fica aquele carro que ele se torna, para você andar na cidade, ele se torna um carro sem torque, né? Um carro que precisa abrir muito a borboleta para você sentir aquela potência do carro chegando, né? Se diminui a velocidade do ar aqui, consequentemente ele vai demorar mais para puxar combustível da cuba para o principal, e você vai ter que abrir mais a borboleta para ele se equiparar os vácuos, né? As depressões, né? E parar de usar a lenta. Então, um carburador 30 desse, se a gente não mexer na borboleta e só aumentar o Venturi para 26, eu provavelmente acho que teria que colocar um gicle de lenta aqui de 80 para ele demandar toda essa abertura de borboleta, esse ar passando pela borboleta, puxando pelos furos de progressão e o principal não entrando. Então a relação de Venturi, essa relação de Venturi e borboleta, ela precisa ser muito bem escolhida, né? Então qualquer literatura fala que você precisa de um Venturi 80% da borboleta, né? E para você conseguir lá a abertura de 65%, que seria no caso da borboleta de 30, um Venturi de 24, né? A borboleta de 28, um Venturi de 22,5, a borboleta de 32, um Venturi de 25,5, né? Então esse seria para o carburador trabalhar nessa faixa de 60 a 65% de abertura, né? Então, para escolher o gicle de lenta, ele tem que ser assim. E andando na rua, né? Vocês não podem ultrapassar os 60% de abertura para escolher o de lenta. Escolhendo o de lenta, a gente passa para o principal. Só que já está com 22 minutos, então vai ficar para o próximo vídeo, né? Então, no domingo que vem ou no meio da semana eu já coloco a escolha do principal.